Olá a todos. O livro que vos trago hoje é um livro muito especial. Chama-se O Ladrão de Palavras. Foi escrito por Francisco Duarte Mangas, com ilustrações de Allan Corbel. É uma história que nos vai pôr a pensar. Há muitos anos, havia um homem que roubava palavras. As nossas melhores palavras. Metia-as cuidadosamente num saco de linho e desaparecia. Para ser sincero, na nossa aldeia, que uma sebe de montes abraça, nunca ninguém viu o rosto do homem e ninguém lhe sabia o nome. Mas pela manhã as pessoas acordavam pobres, pobres, sempre mais pobres e tristes. As palavras, nesse tempo, eram de ouro. O homem introduzia uma palhinha invisível no nosso silêncio e apartava as palavras. Da mesma arte se servia para desencaminhar palavras dos livros e dos jornais. Não as roubava todas, porque isso daria muito nas vistas. Ele aprisionava as palavras alegres, as mais luminosas, as nossas melhores palavras. E nós sobrevivíamos no meio de palavras sem sabor. A palavra insípida é como fruto desconhecido do sol. Cada dia vivido, menos palavras havia para agasalhar a tristeza. Era como se a mãe quisesse fazer um pão de ló e não houvesse açúcar, como se nós fôssemos abelhas proibidas de produzir mel. Impedidos das palavras luminosas, emagrecia a imaginação e assim seria impossível pedalar até ao fim dos sonhos. O sonho na nossa aldeia era veludo que enxugava a melancolia. Nós conhecíamos o local onde o homem abrigava o saco da alegria. Ficava num bosque cerrado, nem o sol podia furar a copa das árvores. O bosque estava povoado de cogumelos, engordavam de sombra e de umidade. Alguns cogumelos atingiam a grandeza das árvores. Nenhum de nós podia ir ao bosque. Entre outras palavras, ele roubou-nos a coragem. Também correu a notícia de que os cogumelos seriam venenosos. Todos os cogumelos, os pequenos, do tamanho de guarda-chuva aberto, e os grandes. Bastaria olhá-los e perderíamos a vida. Com o andar do tempo, a nossa tristeza transformou-se em nuvem. E essa nuvem, de um momento para o outro, rasurou o sol em quase metade da aldeia. Essa parte do povoado ficou sombria como o bosque. Todos os dias, porque o silêncio era tecido de palavras sem sabor, a nuvem estendia o domínio. Temeu-se uma praga venenosa de cogumelos. Para afastar a maldição, pela manhã, queimávamos rama verde de pinheiro em redor das casas. Os cogumelos, enfim, não levantaram a cabeça, mas a nuvem, que medrava com o fumo da rama verde, tinha fome, imensa fome de claridade. Grande parte da aldeia, a dada altura, era noite. A calamidade. A calamidade provocada pelo musgo verde, muito verde, deu o primeiro sinal. Estranha doença, disseram os velhos. No rosto das crianças da aldeia despontou estranha barba, muito verde e úmida. Testámos todos os xaropes caseiros e outras mesinhas da imaginação do povo. Nada. Nada estorvava o avanço do musgo no rosto das crianças. E também de pouco valia ir ao barbeiro. Ele, com as costas da navalha, limpava a nossa cara, mas na manhã seguinte a barba irrompia com mais fulgor. Os velhos disseram: ninguém pode ser homem antes do tempo. É contra as leis da natureza. Mandaram chamar o médico. Não escondeu o espanto, o médico que veio de longe. Primeiro, por ver o dia e a noite no mesmo sítio e à mesma hora. Depois, a surpresa multiplicou-se à medida que lhe surgiam meninos,
barbados e tristes. Apenas observou, com minúcia, uma criança e achou remédio para rebater o mal de todas as outras. Abriu a pasta de couro, retirou um caderno e uma caneta. Escreveu rápido, entregou a receita, não aceitou o dinheiro da consulta e partiu a toda a velocidade, como se a nossa doença alastrasse por contágio. O ladrão de palavras estava junto de nós. Ninguém o viu, mas ele esteve sempre no meio de nós. Adivinhámos a sua presença pelas palavras que a palhinha invisível tinha sorvido da receita. A receita dizia: a sombra misturou-se com a certeza. Só colher vezes dia silêncio. A nuvem, nesse instante, cresceu largos metros. Porque todos nós, velhos e novos, sem saber o que o médico nos havia indicado, ficamos ainda mais tristes. Mas a última palavra da receita, que o ladrão terá achado de pouco valor para guardar no saco de linho, abria uma pista. Se descobríssemos o verbo que precedia silêncio, seria desvendado o mistério. O automóvel do médico havia já dobrado o monte e foi então, de forma inesperada, que se ouviu o grito: é preciso prender o ladrão de palavras! O grito atravessou a aldeia, acordou os cães do lado onde era noite, assustou as galinhas da parte onde era dia. Uma mulher ergueu a voz e os braços na direção da nuvem. Afrontar o verbo que procurávamos, o silêncio. De repente, outros habitantes resgataram a coragem. A palavra coragem, adormecida no bosque dos cogumelos. A nuvem estremeceu. Depois, como bicho do monte, fugiu espavorida. Num instante, o céu ficou leve, azul, imensamente azul. E sol generoso bebeu a nossa melancolia. Em grande festa, o povo partiu à descoberta do bosque. Primeira surpresa: não havia cogumelos gigantes, muito menos venenosos. Mas o saco de linho estava lá, ao pé de um velho medronheiro. Abrimos o saco. E o saco nada tinha. Nesse dia luminoso, verdadeiramente luminoso, no saco de linho, prendemos o ladrão da alegria. Ele, afinal, era uma palavra. A palavra medo. Vitória, Vitória. Amanhã há outra história. Fiquem bem, fiquem em casa.